maravilhas nos tem feito Todo-Poderoso, que nos concedeu mais um dia. Um dia para nós nos alimentarmos da sua presença, nos alimentarmos da sua palavra, nos alimentarmos da sua porção. Um dia para a gente alegrar o nosso ser, o dia que remexe a nossa alma com a sua palavra, o dia que nós sentamos e esperamos por ele para nos alimentar. O dia que a gente não sai para buscar o maná, mas o dia que a gente senta para comer o maná que já está pronto para nós. Esse é o Shabat. Esse é o dia que o Eterno nos presenteou. É o dia que nós chamamos de minha delícia, porque realmente é a delícia que o nosso ser precisa toda semana para recarregar e começar uma semana, se assim o Eterno nos permite, com força, coragem e amor ao Eterno. Depois de ontem e de hoje com o nosso querido Moré Marcos Felipe, né, nos alimentando, fazendo a nossa alma retorcer por dentro de alegria, de gratidão, de amor. Olhando todas as maravilhas simples que o Eterno nos dá, mas que são poderosas em nossa vida para transformar o nosso ser e nos trazer redenção em todas as áreas que nós precisamos. Essa é a palavra do Eterno. Quando nós a entesouramos, quando nós fazemos aquilo que o Moré Marcos Felipe acabou de falar para nós, quando nós a pegamos e as colocamos dentro da arca que é o nosso coração. Essa palavra que a nós é entesourada, nos tornando assim o tesouro peculiar do Todo-Poderoso. Vocês já imaginaram isso, gente? Seres tão pequenos se tornarem o tesouro peculiar do Todo-Poderoso. Só Ele para fazer isso conosco. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui mais uma vez no canal Teshuvah Total para fazermos esse pequeno resumo dessa porção que, sem dúvida, é a melhor porção que nós poderíamos ter. A porção que o Eterno nos revela a sua aliança. Que o Eterno nos apresenta a sua aliança, aberta a todos quantos desejarem. Esse é o Todo-Poderoso, Rei do Universo, que dá vida aos mortos. Isso é o amor do Todo-Poderoso. Nos apresenta a sua aliança e nos chama para fazer parte dela. Vamos lá, gente. Essa semana vamos já começar, porque eu não quero usar muito tempo para que o professor já chegue aí, né? Ele que tem ele é o maestro, né? Um maestro nisso, ele é Tov Meod, né? E eu quero usar o menos tempo que eu puder aqui, para que daqui a pouco ele entre aí e a gente feche esse Shabat, como ele fala, com chave de ouro, né? A porção dessa semana tem o nome de uma pessoa, né? E esse homem, ele se chama Itrô, que era o sogro de Moshe, como a gente viu, né? Você que viu com o professor, nós vamos rever, né? Você que não viu, você vai ter um pequeno resumo de toda a porção que nós tivemos essa semana. É para isso esse pequeno programa que a gente faz, para fazer esse resumo, né? Para que assim a gente possa somar e nos alimentar e nos alegrar ainda mais na presença do Todo-Poderoso. Na semana passada nós vimos que o povo de Israel, que já saiu do Egito, passou pelo mar, passou pela amargura de não ter água, mas o Eterno, com a sua misericórdia, ele provê tudo aquilo que o seu povo necessita durante o caminho até o Sinai.
Nós vimos que antes deles chegarem no Sinai, que era o sinal que o Eterno deu a Moshe de que ele estaria com ele, o sinal que o Eterno estaria com Moshe era que ele levaria esse povo até o Sinai para que servisse ao Eterno. Então esse povo está no caminho em direção a esse sinal, né? O sinal de que o Eterno estava com Moshe e que aquele povo iria até o Monte Sinai para servir ao Eterno. O sinal de que o Eterno iria libertar esse povo de toda a escravidão que o Egito pôs sobre eles. Esse era o sinal que o Eterno disse a Moshe que faria. Ele levaria o povo ao Sinai para servi-lo. Porém, durante toda essa caminhada, o povo passou medo, o povo passou fome, o povo passou sede e o povo teve lutas, incluindo guerras. Quando nós entramos no caminho de Techuvá, muitas pessoas acham, né, que ao entrar no caminho de Techuvá vai ser só oásis no deserto. Realmente, nós temos oásis no deserto, mas nós estamos no deserto. Não significa que por estarmos no oásis não estejamos no deserto, né? Então o povo, antes de chegar para servir ao Eterno no Monte Sinai, eles passam por tudo isso. E não é diferente conosco. Porque o ser humano é o mesmo. E a palavra do Eterno não muda. Se o ser humano é o mesmo, imagina então a palavra do Eterno, que é eterna e não muda. E agora o povo, né, já está no Monte Sinai, né, são 47 dias. Eles já estão no Sinai, e aí vem essa porção que se chama Itró. Itró era sogro de Moshe, como eu acabei de pronunciar, né? Mas Itró é o cara que eu conheço na Bíblia, né? Na Bíblia e durante a minha vida também, que mais tem nome. Era um nome para cada dia da semana. Era um nome para cada filha, que ele tinha 7. Aí o professor disse, e a mulher dele, como será que chamava? Professor, a mulher não chama o homem pelo nome. Ela chama de meu amorzinho, meu chuchuzinho, né? Meu doce de coco, meu momô. A mulher, quando chama pelo nome do homem, é porque ele está em problema. Não é verdade? Mas vamos voltar. Itró era o cara que mais tinha nome. 7 nomes. Reuel, Rovav, Ieter, Putiel, e Revê e Quemi. Todos esses nomes eram nomes de Itró, né? Dado por eles. Itró, né? Então, vamos lá conhecer mais sobre esse homem, que nós sabemos que é um sacerdote de Midian, né? E que ninguém, a não ser talvez ele e o Eterno, talvez nem ele, tendo tanto nome, talvez nem ele saiba qual é o nome dele mesmo, né? Mas o Eterno sabe. E eu tenho lá a minha opinião, né? De qual seria o nome verdadeiro dele. Como a porção se chama Itró, e eu sei que o Eterno conhece o nome dele, porque o Eterno tem controle de todas as coisas, então eu tenho lá a minha suspeita de que o nome dele verdadeiro seja Itró. Mas isso não é tão importante assim. Vamos lá começar a nossa porção. Já abriu sua arca para pôr essa aliança dentro dela, que já está, eu espero, né? Mas vamos lá. Colocar mais itens, né? Vamos lá acrescentar mais conhecimento sobre essa aliança. Vamos lá. A porção dessa semana começa no capítulo 18, né? Versículo 1. E ouviu Itró, só lembrando, gente, que aqui é apenas um resumo,
por isso nós não lemos os textos em hebraico, tá bom? Porque é apenas um resumo de poucos minutos. A gente tenta ser o mais rápido possível, né? E se a gente fosse ler o texto em hebraico, daí não tinha condições. Teria que ser só alguns versículos, né? Então vamos lá. Mas, graças ao Todo-Poderoso, que não falta no nosso canal é hebraico, pela graça do Eterno e de graça, né? Vamos lá. E ouviu Itrô, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, tudo o que fez Elohim por Moshe e por Israel, o seu povo, pois tirou Adonai a Israel do Egito. Itrô, sogro de Moshe, pegou a Zípora, mulher de Moshe, né? Depois dele a ter enviado. Por quê? Porque Moshe, quando voltou ao Egito, quando o Eterno apareceu ele na sarça e disse para ele libertar aquele povo, quando ele ia em direção ao Egito com a sua mulher e seus filhos, aconteceu uma briga. E por causa dessa discussão de Moshe, que eu não sei porquê, né? Isso também não é da nossa conta. Zípora ficou muito chateada com Moshe e voltou para a casa do seu pai, né? E é por causa disso que agora Itrô, sabendo que Moshe estava lá no Monte Sinai, que não era do lado, mas era próximo, né? Da casa dele, de Midian. Então ele pega a mulher de Moshe e os seus 2 filhos e os dois filhos dela. O primeiro tem o nome de Gershon, pois Moshe disse: estrangeiro me tornei em terra distante. E o nome do segundo era Eliezer, meu Elohim ajuda, né? E realmente isso é um retrato daquilo que Moshe viveu durante aqueles 40 anos, né? Ele estava vivendo em uma terra distante. Na verdade, eu me pergunto qual o povo que Moshe, nessa época, pensava que ele pertencia. Se era o povo do Egito, que foi o povo que o adotou, ou se era o povo de Israel, né? Que era o seu verdadeiro povo de origem. Mas nós sabemos que talvez aqui Moshe não tivesse essa percepção, não soubesse, mas nós sabemos que hoje, né, no Monte Sinai, Moshe sabe que ele faz parte do povo do Eterno, do povo de Israel, e hoje ele conhece a sua identidade, né? Então, o nome dos seus filhos é um retrato daquilo que ele passa nesse momento. Vamos lá, continuar. Moisés saiu... desculpa, gente, só um pouquinho. Só voltar aqui para a gente entrar no contexto, né? Então, Itrô, Jetro, seja lá quem ele for, soube que Moshe estava vindo, tá? Aliás, estava lá no Monte Sinai. Ele pega a mulher de Moshe, né? Pega os 2 filhos de Moshe e vai ao encontro dele. Mas Itrô, por ser um homem sábio, ele era sacerdote de Midian e existe essa discussão de que ele era ou não era sacerdote do Eterno, servo do Eterno. Para mim, o que ele era não é tão importante assim. Nós sabemos que ele era sacerdote de Midian. Eu acredito que não era do Eterno, né? Mas isso para mim não é importante, porque o importante é que a partir do momento que ele se encontra com os feitos do Eterno, que ele se encontra com o nome do Eterno, ele reconhece quem é o Eterno. Isso sim é importante, né? Então, quando nós temos humildade, nós não olhamos a pessoa pela sua religião, pelo que ela se apresenta, mas nós olhamos para o ser humano, né, com o olhar que o Eterno olha, de amor. E o Eterno ama todos. Então, entrou, sendo um homem muito sábio, quando ele vai ao encontro de Moshe, ele apenas não chega lá. Ele manda uma mensagem a Moshe e Moshe vem ao seu encontro, né? E aí nós vamos para o verso seguinte. Moshe sai ao encontro dele. E quando Moshe vê ele se prostra diante dele, né? Como um sinal de respeito. E ele o beija.
E aí ele pergunta como que ele estava, como estava a sua Shalom. E Moshe contou, verso 8, a seu sogro tudo o que Adonai fizera ao faraó e aos egípcios por causa de Israel. Todas as dificuldades sofridas por eles enquanto viajavam e como Adonai o salvara. Veja só, ele conta a Itró não apenas a mão forte do Eterno ao livrar o povo de Israel do Egito, mas ele conta também das dificuldades durante a viagem, né? Do Egito até o Sinai. Quantas dificuldades eles passaram? Passaram fome, passaram muito medo, passaram sede e também lutas, pelejas, né? Mas o Eterno os salvara, né? E aí, Itró alegrou-se. A gente vê durante todo o caminho do povo do Eterno até o Monte Sinai, a primeira pessoa que a gente vê se alegrando aqui é Itró, né? Porque todos os outros não se alegravam. Ao contrário, como o povo de Moabe, eles saíram para lutar contra o povo de Israel. Mas Itró não, ele se alegra por todo o bem realizado por Adonai em favor de Israel ao resgatar eles do Egito, né? Isso só mostra o caráter desse homem, a bondade que ele tem no seu coração, né? Isso só mostra que não é a religião que talvez ele tenha que o molda, né? Ele não se apresenta como religioso. Nós vemos aqui a bondade do seu coração em se alegrar por ver um povo escravizado sendo liberto. E mais ainda, por ver que Adonai livrou esse povo não apenas da escravidão, mas também de todas as suas dificuldades. E o que ele vai falar? Vamos ver? Itró disse... Deixa eu só ver aqui, gente. Sim. Itró disse: abençoado seja Adonai, Baruch Hashem, que salvou vocês da mão dos egípcios e da mão do faraó, que salvou o seu povo de debaixo das mãos dos egípcios. Aí olha só o que ele fala, e é por causa desse verso 11 aqui que eu creio que Itró não conhecia o Eterno. Porque se ele fala assim, ó, agora eu sei que Adonai é o maior de todos os outros deuses, pois ele salvou, né, os que eram tratados com tanta arrogância. Então, quando ele fala assim, agora eu sei, quando você diz assim, agora eu sei que esse copo de água tá gelado. Por que você diz assim, agora eu sei que esse copo de água tá gelado? Você pegou o copo e viu que ele tá gelado. Agora eu sei que esse copo de água tá gelado, né? Mas se você soubesse que esse copo de água estava gelado, você não ia dizer assim, agora eu sei que esse copo de água tá gelado. Você ia dizer, eu sei que esse copo de água tá gelado, a água tá gelada dentro dele, né? Mas ele não disse isso. Ele disse, agora eu sei que Adonai é o maior, e isso aqui que me diz que os outros deuses, ou seja, quando você diz agora eu sei, é sinal que você não sabia. E se você diz que os outros, é sinal que você acredita que existe outros, que não existe. Porque aquele que conhece o Eterno, aquele que anda nos caminhos do Eterno, ele tem convicção de que não existe outro, de que Adonai é Errad, que Adonai é apenas ele e não existe outro, né? Mas nós vemos que ele fala que agora eu sei que Adonai é o maior que todos. Ele não sabe que não existe outros, e ele agora sabe, sinal de que ele não sabia antes, né? Então, a minha felicidade é isso aqui, é esse verso 11. O momento que esse homem reconhece que o Eterno é o maior. Que ele louva o Eterno porque ele reconhece que o Eterno é o maior.
Então Itrô, sogro de Moshe, traz uma oferta queimada e sacrifícios para Elohim, Baruch Hashem. E Arão se aproxima, o sacerdote do Eterno, né, com os líderes de Israel, para participar da refeição diante de Elohim e com o sogro de Moshe, Baruch Hashem. E aí, o que vai acontecer, gente? E aí, esse homem, né, ele vai dar um conselho a Moshe, ao líder de Israel, ao sacerdote do Eterno, porque Moshe é o verdadeiro sacerdote do Eterno, né? Então, eu escolhi como tema disso o conselho e a humildade. Por quê? Quando você tem um conselho, a humildade de quem ouve tem que como é que fala? Tem que existir, não era isso que eu queria falar, mas não existe, eu não consegui achar outra palavra, mas essa humildade tem que existir da parte de quem vai ouvir esse conselho, né? Então vamos lá. Vamos conhecer esse conselho e vamos conhecer também essa humildade ou não de quem recebe esse conselho. Vamos lá? Deixa eu só molhar o bico. No dia seguinte do quê? Da chegada de Itrô com a mulher de Moshe, né? E os seus filhos. No dia seguinte, Moshe ele vai continuar fazendo, por ele ser um líder, por ele ser esse homem que se preocupa e ama o seu povo, que nem depois de não sei quanto tempo separado da sua esposa, né? Nem a chegada dela o afastou da sua obrigação, né? Do que ele tinha que fazer diante do povo. Logo no dia seguinte, ele já se assentou para resolver as disputas do povo. O povo permanecia à volta de Moshe da manhã até o anoitecer, ou seja, era o dia inteiro. Afinal de contas, não eram 10 pessoas, né? Não era uma comunidade que nem Lepsoi, né? A ilha que eu moro de 300 pessoas. Nós estamos falando de milhares de pessoas com seus milhares de problemas diante de apenas um homem. Mas existia alguém sábio no meio. Enfim, chegou alguém sábio para ver isso. E com coragem, talvez, né? Para falar com Moshe. Quando o sogro de Moshe viu isso, o que ele fazia com o povo, disse. Talvez chama Moshe e fala, né? O que você está fazendo com esse povo, Moshe? Por que você se assenta sozinho com todas essas pessoas à sua volta, da manhã até o anoitecer? Isso deveria ser muito pesado para Moshe, né? Moshe respondeu ao seu sogro, isso acontece porque as pessoas procuram-me para saber a direção da parte do Eterno. Ou seja, as pessoas tinham sede de conhecer, de ter o conhecimento daquilo que agradava verdadeiramente o Eterno. As pessoas tinham os seus problemas, mas diante deles elas não sabiam agir. Mas sabe o que é mais engraçado? E o que me chamou mais atenção também nisso daqui é que o Eterno, ele vai dar a sua aliança, né, as 10 palavras, os seus ensinamentos escritos com a sua mão, só depois que Jetro viaja, né? Que Itrô viaja de volta para sua casa. Mas aqui nós vemos que Moshe ele senta para ele direcionar o povo na vontade do Eterno, né? Para ele direcionar o povo em quê? Vamos ver? Sempre que eles disputam acerca de algo, a questão chega até a mim, eu julgo entre as pessoas e uma e outra, né? E explico-lhes o quê? O quê, gente? O que é que ele explica? Deixa eu colocar aqui a canetinha, peraí. Deixa eu colocar aqui. O que é que ele explica? Os regulamentos e os ensinamentos de Elohim. Para que as pessoas, então, agissem de acordo
com esses ensinamentos, com esses regulamentos e não pecassem contra o Eterno. Mas o engraçado é que só depois que Itró viaja de volta, que o Eterno chama o povo, pronuncia e escreve. Mas, gente, os regulamentos do Eterno sempre esteve com a humanidade. Já estava lá no Éden. Sempre esteve com o Eterno, com o ser humano. Quando o povo do Eterno sai do Egito, até mesmo antes dele sair do Egito, o Eterno já falara a Moshe os seus ensinamentos, para que ele assim passasse para o povo. Tanto que várias vezes ele fala, se vocês obedecerem os meus regulamentos, os meus ensinamentos, né? Eu estarei com vocês, né? Então, Moshe já sabia e Moshe estava ensinando para o povo. Só que Moshe, ele estava se esgotando, ele estava usando tudo de si para isso, né? Ele estava usando mais do que... Ele ficava da manhã até o anoitecer para passar esses regulamentos, esses ensinos que já estavam com esse povo. Estava assim, o Eterno, ele otorgou, né? Ele escreveu apenas no Monte Sinai, como sinal de aliança, mas isso já estava com o povo. Tanto que Yeshua mesmo confirma, né? Que pode os céus e a terra passarem, mas as palavras do Eterno jamais passarão. Isso é verdade. Desde que o mundo existe, a palavra do Eterno já está com o ser humano, para que o ser humano saiba e conheça os caminhos do Eterno, para que o ser humano saiba e conheça a vontade do Eterno, do Todo-Poderoso, para que o ser humano saiba e conheça a vontade que o Eterno tem do ser humano ser separado para ele, do ser humano estar com ele, andando nos seus caminhos, debaixo da sua nuvem, que é a sua palavra. E, gente, pode os céus e a terra passar, mas a palavra do Eterno jamais passará, porque assim como ele é eterno, a sua palavra também é eterna. E se Yeshua disse isso, eu não sei como que tem ser humano que tem coragem de dizer o contrário, que tem coragem de dizer que essa palavra já passou, que tem coragem de dizer que essa palavra está abolida. O que eu vou fazer? Eram esses regulamentos e ensinos que Moshe se assentava do amanhecer até o anoitecer para ensinar o povo. Só que Moshe estava dando mais do que ele tinha. Imagina só um homem sentado da manhã até a noite para ensinar um povo. Aí o sogro de Moshe olha e diz, o que você está fazendo não é bom, meu filho? Pensa um pouquinho, né? Com toda certeza se desgastará. Por quê? Porque ele é um ser humano, gente, ele se cansa. E não apenas você, mas também as pessoas que encontram aqui com você. É muita coisa para você. Não é possível a você fazer isso sozinho. Às vezes nós precisamos, né? É prazeroso ensinar, é prazeroso mostrar o caminho do Eterno, mas assim como o povo de Israel, existe muita gente e nós somos apenas poucos, né? Como Yeshua disse, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Assim era Moshe, a seara era grande, mas era apenas ele para colher toda aquela seara, para plantar todo aquele campo, né? Então, o sogro de Moshe vê isso. O sogro de Moshe vê que Moshe está carregando esse mundo de pessoas nas suas costas sozinho e que aquilo não era bom, ele não precisava, ele não era possível fazer aquilo sozinho. Se a seara é grande, se o campo é grande, imagina milhares de pessoas, gente. Isso quer dizer que são milhares de hectares para um ser humano só plantar. Imagina só, ele seria uma formiguinha no meio de milhares de hectares de terra para plantar. Por isso, ouça, Moshe.
Agora, ouça o que tenho para dizer. Darei a você alguns conselhos e Elohim será com você. Você será representante do povo diante de Elohim e deverá levar-lhe os casos do povo. Então, e ele continua, também é seu dever transmitir ao povo os regulamentos e os ensinamentos de Elohim. Isso é certo, você é o responsável por isso, Moshe, né? E mostrar-lhes como viver e que trabalho devem empreender. Isso é certo, Moshe, porque o Eterno ensinou a você e você deve ensinar ao povo. Mas aí, no entanto, você deve escolher entre o povo homens competentes, tementes a Elohim, honestos e incorruptíveis, e constituí-los líderes, encarregados de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então esse homem, que era mais velho do que Moshe, que não era do povo de Israel, que era sacerdote de um povo idólatra, né, que não pertencia ao povo de Israel, mas que reconheceu que o Eterno é Gadol, que o Eterno é grande, né, que reconheceu que a mão do Eterno é poderosa. Ele olha aquela situação, ele está fora dessa casa, né? Ele não pertence a Israel. Ele olha aquela situação e às vezes as pessoas de fora percebem melhor do que você que está dentro, né? E ele vê que aquilo não é bom. Ia desgastar tanto a Moshe, né, o líder, quanto ao povo que esperava tanto tempo para o seu caso ser julgado, para aprender, né, sobre a palavra do Eterno, não apenas ter os seus problemas resolvidos, mas para aprender, porque o povo estava diante do Eterno não para ter apenas o seu problema resolvido, mas para aprender os regulamentos e os ensinos de Elohim, do Todo-Poderoso, né? Então ele dá esse conselho para que ele escolha homens incorruptíveis, né? E constituir eles como líderes. Não apenas um, mas de 100, de 1.000, de 100, de 50 e de 10, né? Porque eu aprendo de uma forma, você aprende de outra forma, você aprende, tem níveis de aprendizado. Eu posso pegar menos, você pode pegar mais e já tem uma pessoa que pega tudo, né? É pouco a pouco e ninguém é igual a ninguém, né? Mas, gente, sabe o que eu acho incrível também aqui? Moshe, esse líder do povo, o homem que estava na presença, diante do Eterno, o homem que ouvia a voz audível do Eterno, o Eterno não falava com Moshe através da natureza, através da criação, através de sonhos, de profecias, de miragens. O Eterno falava com Moshe, Moshe ouvia a voz do Eterno. Mas o Eterno ensinou seus regulamentos a Moshe, mas ele não ensina a Moshe como lidar com isso. Vocês perceberam? Ele não fala para Moshe isso daqui. O Eterno poderia ensinar a Moshe a lidar com a missão que ele dera a Moshe, mas ele não faz isso, né? Ele não faz isso. Aí eu fiquei pensando, será que isso não seria um teste para que nós pudéssemos conhecer a humildade de Moshe e agirmos da mesma forma? Né, gente? Será que não é por isso? Porque o Eterno conhecia a humildade de Moshe, né? Eu tenho certeza que as pessoas conheciam a humildade de Moshe porque ele era um homem muito querido, mas o Eterno, ele não ensina Moshe. E aí vem o seu sogro e fala com ele, e ele vai ouvir.
E aí, Yitro, ele continua falando, e a norma será que eles decidam as disputas no meio do povo para você deverão ser trazidos apenas os casos mais difíceis. As questões comuns devem ser decididas por eles. Desse modo, eles facilitarão o desempenho de suas tarefas e partilharão a carga com você. A carga daquelas milhares de pessoas que Moshe estava carregando sozinho. E às vezes nós somos assim também, achando que nós podemos fazer tudo, que nós somos igual ao Eterno, com todo o poder do mundo na nossa mão. De que é a nossa missão, o nosso dever, ensinar, pegar o máximo de gente, botar nas costas para carregar, né? Mas não é assim. Nós também podemos nos desgastar nesse caminho. Nós também precisamos ser sábios com aquilo que o Eterno coloca na nossa mão e não nos sobrecarregar. Moshe tinha acabado de receber a mulher dele de volta. Ele poderia estar lá na tenda dele, curtindo a mulher dele, curtindo os filhos dele, mas no dia seguinte ele já estava lá sentado com o povo e ficou até o anoitecer. Por quê? Ele carregava toda aquela multidão sozinho. Né? Ah, mas o Eterno me deu esse cargo, eu tenho que carregar. Você não precisa carregar sozinho. Você não precisa, você não é o Eterno, você não tem poder para isso, para carregar tudo sozinho. Né? Nós precisamos um dos outros. Nós somos falhos, nós precisamos um dos outros para... Yeshua ensinava os seus discípulos, né? Seus talmidins, quando saírem, não saia sozinho. Por quê? Porque se um cair, o outro está lá para levantar. Nós não podemos andar sozinhos. Nós não podemos carregar o mundo inteiro sozinho. E olha só o que o verso 24 fala. Moshe ouviu o conselho do seu sogro e fez tudo como ele disse. Isso só me mostra a humildade desse homem. A humildade desse líder, desse homem que estava diante daquele povo, que amava aquele povo, que vivia por aquele povo. Tanto que a mulher chega, ele não está lá com a mulher, ele está junto com o povo. Tanto que ele sai do Egito, passa por Midian, para ir até o Monte Sinai, e ele não para, ele não desvia a rota para ir buscar a sua família. Ele segue com o povo. Por quê? Porque esse povo, diante de Moshe, está nas suas costas. Ele carrega esse povo nas suas costas, sozinho. Mas chega um homem de fora que vê isso, fala isso para Moshe. E Moshe ouve. Moshe poderia pensar, eu sou sacerdote, né, de Israel, o Eterno fala cara a cara comigo, agora vem esse homem aí lá de Midian, né, só porque é meu sogro tá querendo mandar em mim? Não, Moshe não era assim, gente, não era assim. Moshe era um homem humilde e tudo que Moshe fazia não era visando o conhecimento e o reconhecimento do nome dele. Tudo que Moshe fazia, ouvindo a voz do Eterno, era para que o povo conhecesse e reconhecesse o nome do Eterno. Moshe não era um homem arrogante, prepotente. Moshe era um homem humilde, que sabia ouvir. E ele ouvia todos. Tanto que quando o povo chega com ele com uma ideia, ele acata a ideia, né? E aí acontece do povo passar 40 anos no deserto. Moshe é um homem humilde, ele ouve, ele tem sabedoria para ouvir. Moshe não se achava melhor que ninguém, porque ele ouvia a voz do Eterno. Moshe não se achava melhor e maior do que ninguém,
Moshe tinha humildade para ouvir, né? Afinal de contas, Moshe tinha sabedoria vinda do Eterno, e o sábio, quando nós damos conselho a um sábio, nós ganhamos um amigo, mas quando nós aconselhamos uma pessoa tola, né, que não tem conhecimento, que só tem arrogância, nós ganhamos um inimigo. E Moshe não julgava Itró pelo que ele era, né, pela sua religião. Eu não vou ouvir porque ele é sacerdote de Midian. Não vou ouvir, ele não é da Techuá, ele não faz parte de Israel. Não vou ouvir ele, não faz parte de Israel. Como é que eu vou ouvir um sacerdote, entendeu? Moshe não era esse homem. Moshe sabia, Moshe tinha humildade de ouvir, seja lá que até uma jumenta pode falar com o povo de Israel para falar, que até a pedra o Eterno poderia suscitar para falar para aquele povo as suas maravilhas. Até uma pedra o Eterno poderia dar boca para ela. Eu não vou ouvir porque é religioso. Eu não vou ouvir porque ela é uma mulher, não era nem para estar aí ensinando a Torá. Um dia que você mostrar para mim, na Torá, que a mulher não pode ensinar, pode ter certeza absoluta que eu nunca mais ensinarei. Mas enquanto não, eu estarei aqui, por amor ao Eterno e à sua palavra, e com toda a humildade. Porque eu amo essa palavra. Porque a maior felicidade do meu coração é essa. É falar das maravilhas do Eterno. E quando alguém ouve, a alegria é maior ainda. A alegria é maior ainda. Que nós sejamos como Moshe. Que nós não venhamos ter arrogância em olhar para um ser humano pelo que a religião dele representa. Mas que nós, como o Eterno, possamos olhar para um ser humano sabendo que ele é um ser humano e que qualquer ser humano pode fazer techuvá. E que qualquer ser humano o Eterno pode usar para falar conosco. Não estou dizendo para você agora comer todo o prato que te botar na frente. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Também não vamos levar para o extremo do outro lado, né? Mas o que eu estou dizendo é para nós termos humildade no nosso coração, como Moshe, que poderia não ouvir o seu sogro, mas com humildade ele ouviu. Vamos continuar, porque o professor está chegando aí. Vamos lá! Baruch Hashem, ouvi mais uma vez a entrega, né, dessas palavras maravilhosas que devem estar dentro do nosso ser, dentro da nossa arca, e que assim como ninguém pode tirar essa palavra aqui de dentro da arca da aliança, porque ninguém sabe nem onde é que está, que ninguém possa tirar essas palavras também do nosso coração. Que elas possam estar aqui para toda a eternidade, por todo o nosso viver, por toda a nossa existência. Vamos lá? No terceiro mês, depois do povo de Israel ter saído do Egito, no primeiro dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Ou seja, quando o Eterno vai entregar, né, era 47 dias após a saída deles do Egito. Depois da partida de Refidim, eles chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto ali, diante da montanha. Israel acampou. Moshe subiu, né? Aqui, gente, Itró, seu sogro já tinha voltado para Midian, né? Depois dele dar o conselho para Moshe, então ele se despede de Moshe e volta para Midian. Que pena que ele não ficou para ouvir, né? Eu fiquei pensando, poxa, por que ele não esperou só mais algum diazinho? E aí, Moshe sobe até Elohim, até a montanha, né? E Adonai vai dar a ele uma ordem, né? Ele diz
E Adonai chamou da montanha, e eis o que você deve dizer à casa de Israel. O que fará o povo de Israel? Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como os carreguei sobre as asas de águia e os trouxe até a mim. Olha esse verso aqui. Se vocês prestarem, não é só atenção não, muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança. Se vocês prestarem muita atenção no que eu disser e guardarem a minha aliança, se tornarão um tesouro peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. Se você guardar com atenção a aliança do Eterno, você se torna um tesouro peculiar. Agora pense, minha gente, esse que é tão grande, que o universo está nele, de tão grande que ele é. Você se tornar um tesouro peculiar dele. Mas ele diz que toda a terra é dele. Você se tornará um tesouro peculiar. Mas a terra é dele. Isso significa que não é só você. Você guardando a aliança dele, você se torna um tesouro peculiar. Mas a terra é dele, né? Quer se tornar um tesouro peculiar desse que o universo está nele? Guarde a sua aliança. E vocês me serão um reino de sacerdote, uma nação santa. O que é santo, gente? Santo é separado. Vocês são separados. Por isso, vocês são esse tesouro peculiar. Vocês são separados, né? Estas são as palavras que você deve dizer ao povo de Israel. Ele vai falar as palavras, né? E aí Moisés chegou aos líderes, e os líderes do povo, ele falou as palavras que Adonai lhe ordenara dizer. E o povo todo respondeu em conjunto: tudo que Adonai disse, nós faremos. Vamos correr mais, gente. E aí o Eterno vai falar a Moisés que ele virá em uma nuvem espessa para o povo, né? Para que o povo possa ouvir a ele, né? E eu vou falar, ele iria falar ao povo para que o povo confiasse em Moisés para sempre, né? E aí Moisés, ele conta tudo isso ao povo. E por isso Adonai falou para Moisés dirigir-se ao povo, separar eles hoje e amanhã, né? Fazendo com que eles lavassem as suas roupas e preparar eles para o terceiro dia, né? Porque era o dia, no dia que ele fala com ele, é o dia de número 47, depois da saída do Egito, e o Eterno desce ao Monte Sinai exatamente no dia de número 50, para dar a Torá otorgada para o povo de Israel, né? Os 50 dias depois de Pessa, né? Vamos continuar, pra gente já esperar o professor aí. E aí Moisés vai falar ao povo para se preparar, não tocar em nenhuma mulher, né? Então, na manhã do terceiro dia, houve vozes, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. E ouviu-se uma voz tão alta, do toque de chofar, que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. É uma chegada, a chegada dos reis e senhor dos senhores, né? Uma típica chegada de rei. Moisés então leva o povo ao monte, né? E aí o Monte Sinai foi envolto por uma fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo e fumaça.
e subia como uma fumaça, uma fornalha, né? E toda a montanha tremia com violência. Imagina, gente, isso deve ser tremendo. À medida que a voz de Shofar ficava mais alto, Moshe falava e Elohim respondia por uma voz. Adonai desceu sobre o monte, no cume da montanha. Então Adonai chama Moshe e Moshe sobe. E aí Adonai fala para Moshe, diga para o povo não forçar a subida até a montanha. O Eterno sabia que alguém ia fazer isso. E Moshe disse que o povo não ia fazer, né? Nem os Kohanim poderia subir a montanha. Gente, eu vou correr, porque a gente já está bem avançado. E Adonai diz, desça, né? Ele disse que não, que ele já tinha falado para o povo, né? Mas aí o Adonai diz para ele, desce, né? E volte com Aharon. Contudo, não permita que os Kohanim e o povo forcem um caminho para se aproximar de Adonai, ou ele se voltará contra eles. E aí vem as 10 palavras. O Eterno, a tábua número 1. Vamos lá ver? Só correndo, né? Porque o nosso querido Moré, ele tem... Enfim, vamos lá. Nós fazer a nossa parte aqui também. E aí vem Shemot, capítulo 20. E falou Elohim todas essas palavras dizendo. Vem a frase de número 1 das 10 palavras. Eu sou Adonai, seu Elohim, que os tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Ele é Adonai. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Elohim. É Ele que nos tira da escravidão. Ninguém mais tem essa mão poderosa de nos tirar de todos esses pilares que nos acorrenta e nos escraviza. Vamos correr. Nessa primeira palavra tem uma vez o nome do Eterno, né? E são os ruquins, os regulamentos do Eterno, né? Vamos correr. Não existirá para você outros deuses sobre a minha face, ou seja, em lugar algum, porque em todos os lugares a face do Eterno está. Não produza para você um ídolo, seja qual for a representação nos céus, da parte mais altas, e do que há na terra embaixo, o que há nas águas ou embaixo da terra. Não se prostrará para elas e não o servirá, pois eu sou o Elohim, sou o Eterno, teu Elohim, Elohim zeloso. Visito a iniquidade dos pais contra os filhos, contra terceiros e contra os quartos, né? Gerações, aqui está, para os que me odeiam. Gente, nós não podemos fazer de maneira nenhuma ídolos para nós. Na verdade, esses ídolos não podem estar nem na nossa boca. Eu vejo muita gente, muita gente, porque é um costume falar assim, qualquer coisa que acontece, a pessoa solta. Nossa! Entendeu? Nossa! Sabendo que isso é o nome de uma imagem, de um Deus. Então, essas coisas não devem estar nem na nossa boca. Nós não devemos pronunciar essas coisas, né? Nós devemos ter pureza também na nossa boca em prestar atenção para que esse tipo de coisa não esteja nem nas nossas palavras, né? Vamos continuar porque a gente está avançado. E produzirei graça por milhares de gerações para quem me ama e para os que guardam os meus mandamentos. Aqueles que não amam o Eterno, que não guardam seus regulamentos, que não andam segundo a sua palavra, até a terceira e quarta geração
o Eterno estará contra eles. Até que uma dessas gerações quebre. Porque o Eterno, ele não vai contra aqueles que começam a fazer techuvá. Mas o Eterno está sobre aqueles, né, que ama e guarda os seus mandamentos. Nesse pronunciamento tem uma vez o nome do Eterno. Vamos para o terceiro. Não levante o nome do Eterno, teu Elohim, para a falsidade, pois não deixará impune o Eterno aquele que carregar o seu nome para a falsidade. E o que mais existe hoje em dia é isso, né? Nesse mandamento está 2 vezes o nome do Todo-Poderoso. Carregar o nome do Eterno, gente, não é você dizer Baruch Hashem, louvado seja o Eterno, né? Ou pronunciar o Yah, ou pronunciar as 4 letras, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Não, gente. Carregar o nome do Eterno com falsidade é você usar o nome do Eterno para os teus propósitos sujos, né? Porque você usa o nome do Eterno para os teus propósitos sujos, assim o ser humano vai olhar e dizer, ele falou do Eterno, por isso que eu confiei nele, e ele fez exatamente o contrário daquilo que era para fazer. Isso é carregar o nome do Eterno em vão, né? Não é você dizer, não é você pronunciar o nome do Eterno, o nome que ele quer ser conhecido por todas as gerações. Não, é você dizer que é filho do Eterno, que é povo do Eterno sem você ser. Isso é carregar o nome do Eterno em vão. E povo do Eterno é aquele que anda segundo os seus ensinos. Agora nós vamos para o 4º mandamento. E se você quiser saber mais profundo, nós temos o vídeo de hoje, por exemplo, nosso querido professor Marcos Felipe, lá dentro, cavado e puxado para cima. Então, vá assistir se você não assistiu. Lembre-se do dia do Shabat, que é o 4º mandamento e ensinamento. E o que mais as pessoas lutam contra e o único mandamento que não coube em um só slide, de tão grande que ele é, e é o mais combatido. Lembra-te do dia de Shabat, Zahor, né? Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é um Shabat, um dia de descanso, é um descanso para o Eterno, né? Para o seu Elohim. Quando você para no Shabat, você descansa no Shabat, você está fazendo isso para Elohim, para o Eterno, não é nem só para você. Não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro da sua casa, dentro dos seus portões, da sua propriedade. Ou seja, até a tua visita, né? Que está dentro da sua casa. Ele também tem que guardar o Shabat. Não é porque ele não guarda que você vai dizer, minha visita está aí, agora eu vou relaxar aqui, ele vai trabalhar o Shabat. Não, meu amigo. A visita está na sua casa. Ela tem que participar do Shabat com você. Vamos lá, continuar, que a gente não tem muito tempo. Pois em 6 dias... Por quê? Pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, e no 7º dia ele descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e de tê-lo separado para si. Quando nós guardamos o Shabat, nós proclamamos que ele é o Criador de todas as coisas. E nós fazemos, não é para mim, não é para você, não é para os morim, não é para ninguém, é para o Eterno. E aqui nesse verso, né, tem a palavra techuvá. Se você contar 3 letras, a 4ª letra, você vai juntar essas palavras aqui e vai ter a palavra techuvá. Ou seja, para ter techuvá, tem que ter descanso. Você só entra no descanso do Eterno, na sua techuvá, se você conhece o Shabat, certo?
certo. Vamos continuar. O nosso tempo não para. Se passasse... O Shabat é um moedim, ou seja, um encontro marcado do Eterno, né? Uma testemunha de Adonai. A testemunha de Techuvá do ser humano. O quinto, honre seu pai e a sua mãe, para que viva muito na terra que Adonai, seu Elohim, dá a você. Honrar o pai e mãe, gente, é viver muito. Por quê? Porque o pai e a mãe já viveu o suficiente para saber o caminho que você deve andar. E quando você ouve a sua mãe ou o seu pai, você vive muito, porque o pai e a mãe conhecem o caminho perigoso e o caminho certo para seguir. Quando teu pai e tua mãe te dão um conselho, é porque ele já passou por aquilo ali e ele não quer que você passe o mesmo. Entendeu? E quando você ouve o seu pai e a sua mãe, você vive muito, porque você anda no caminho certo. Tem uma vez o nome do Eterno nesse regulamento. E honrar o pai e mãe é sustentar, né? Os pais, sustentar no que ele precisa, sustentar da provisão que eles precisam. Não só de comida, de água, de necessidades, mas principalmente de amor. De amor, porque nada dá mais. Mesmo que você não tenha nem um pedaço de pão para dar para sua mãe e para o seu pai, mas se você os ama, isso dá mais prazer para eles do que qualquer outra coisa. E amor não é demonstrado com palavras, são com ações. Vamos para a segunda tábua, que cabe em um slide. Vamos lá? Vamos lá. Não assassine. Nós sabemos o que é assassinar, é o planejar, é algo planejado. Não adultere. É você não adulterar tanto com o seu... com você sendo casado, noivo, namorado com outra pessoa, né? Quanto você pode adulterar palavras também. Enquanto você pode adulterar até a palavra do Eterno, pelo amor de Deus, você nunca faça isso, que eu nunca faça isso, né? Não furte, não roubar, não tirar o tempo de ninguém, né? Não tirar a esperança de ninguém. Você pode roubar muitas coisas, né, gente? Não é só roubar um objeto. Você pode roubar muita coisa. E o Eterno, ele vai abrir o leque, ele vai ensinar, porque essas 10 palavras é um resumo de todos os ensinamentos do Eterno. E a partir dessa porção, ele vai começar a ensinar. Ele vai não apenas dar o resumo, agora ele vai abrir o leque, digamos assim, né? E te ensinar claramente tudo que você precisa saber. Não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso, né? E o 10º é não cobiçar. O que é não cobiçar? É você desejar o meu copo? Não. É você querer o meu copo e só o meu copo servir. Não pode servir um igual, tem que ser o meu. Isso é cobiçar, né? Nada do teu próximo. Vamos continuar, porque nós já estamos bem avançados. Nós poderíamos fazer sobre os regulamentos, os 10 ensinamentos, as 10 palavras, muito mais profundo, mas nós não temos tempo, gente. Então foi corrido mesmo. Mas graças ao Eterno que nós, né, vamos pelo menos ouvir. E se você quiser saber mais, como eu falei, tem vídeos, o professor hoje e ontem, né, ele cavou profundamente isso daqui. E a nossa alma se enche de alegria. E daqui a pouco ele vem aí para cavar mais ainda. Então, se você quiser saber mais, entre no canal. Isso aqui é só um resumo. A gente não pode entrar profundamente em tudo. Não temos tempo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, a voz do chofar e a montanha enfumaçada. Quando o povo viu isso, tremeu, permanecendo à distância. Disseram a Moshe: fale conosco, por favor. Fale conosco que nós ouviremos. Não deixe, porém, Elohim falar conosco ou nós morreremos. Ou seja, eles ficaram bastante com medo. Moshe respondeu ao povo: não tema, pois Elohim veio apenas para testá-lo e fazer que vocês o temam, para que não
pequem. Ou seja, o Eterno veio para falar com eles e eles ouvirem a voz do Eterno, para que eles temessem ao Eterno, para que eles dissessem, nós ouvimos só o Moshe, essa cabeça desse velho, ele já está ficando caduco, é coisa dele. Não. O Eterno veio para vocês ouvirem a sua voz e vocês o temerem e não pecarem contra ele. Ou seja, e não irem contra a sua palavra. E não guardarem os seus ensinamentos, os seus regulamentos, que eu sentava de manhã até de noite ensinando vocês. Para que vocês guardem no coração de vocês como será feito com isso daqui. Como será feito com essas palavras, que vocês guardem dentro do coração de vocês e não permita que ninguém tire do teu coração. A convicção disso tem que estar dentro do teu ser, fazer parte de você, para que ninguém tire de você. Porque só assim você não peca contra o Eterno. Porque pecar é ir contra todos os ensinos, qualquer ensino ou regulamento do Todo-Poderoso. Né? Por isso o povo permaneceu à distância e Moshe aproximou-se das trevas espessas onde Elohim estava. Adonai disse a Moshe, eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Vocês mesmo viram que eu falei a vocês desde o céu. Vocês não devem fazer comigo deuses de prata, tampouco façam deuses de ouro para si. Esse verso me chamou a atenção, nós já vamos terminar. Por quê? O Eterno acabara de dizer que eles não poderiam fazer imagem, né, para eles. E imagem você pode fazer de madeira, você pode fazer de barro, né, você pode fazer de qualquer outra coisa. Mas o Eterno, ele frisa a prata e ele frisa o ouro. O que eu trouxe para mim de ensino disso daqui? Eu trouxe para mim de ensino disso daqui que o Eterno está nos dizendo, não faça do ouro e da prata deuses para si. Ou seja, não faça da sua riqueza um Deus para você, né? E aí o Eterno vai ensinar como fazer um altar de oferta para ele, né? Fazer um altar de barro e se for de pedra, que eles não cortassem as pedras, porque ao cortar a pedra, eles profanariam essa pedra. E aí ele vai terminar essa porção dizendo, do mesmo modo, não faça degraus para subirem ao altar, para que vocês não sejam descobertos com falta de decência. Ou seja, se eles usavam roupas parecidas com túnicas, vestidos, né? Poderiam se ver alguma coisa. E o povo da Techuvá, não sei nem se eu falo isso, o povo da Techuvá não anda com a polpa de fora. Tem que estar coberto. Entendeu? E assim nós terminamos, Baruch Hashem, mais um resumo que eu fiz correndo, porque eu sei que o professor tá chegando aí, tá? Dessa incrível porção, a porção que o Todo-Poderoso entrega à humanidade, o seu sinal de aliança. Aliança essa que qualquer ser humano pode entrar. Aliança essa que está aberta, que está ao alcance de qualquer um que desejar. Então, se você quer ser povo do Eterno, do Todo-Poderoso, você tem que fazer o quê, gente? Você tem que obedecer os seus ensinos, os seus regulamentos. Ensinos esse que Moshe sentava do amanhecer até o anoitecer, ensinando ao povo, para que eles não pecassem contra o Eterno e se tornasse assim esse tesouro peculiar do Todo-Poderoso. A aliança do Eterno está
até os dias de hoje, para todos aqueles que desejam participar dela. Basta você entesourar essa palavra no seu coração e viver por elas. Mostrando assim que você ama o dono da aliança de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Gente, a porção da semana que vem é a porção de número 18 e ela vai estar... número 18? Número 18 ela vai estar no capítulo 21. Ela vai estar no capítulo 21 até o 24, 18, tá bom? Bom, eu quero avisar para vocês que com essa porção eu fecho, eu tô muito feliz, um ciclo da Torá, com minha porção da Torá. É claro que eu contei, né? Eu olhei todas as porções que eu passei, teve porção dupla várias vezes, né? O ano passado. Então eu contei todas e faltam 9 porções para eu fechar o ciclo inteiro, né? Mas aqui nós terminamos esse ciclo de resumo da Torá, né? Fechando com chave de ouro, como diz nosso querido Moré Marcos Felipe, né? Então eu estou muito feliz pela sua companhia. Eu espero do fundo do meu coração que o Eterno tenha ensinado algo a você com esses resumos, que o Eterno tenha usado essa jumenta velha aqui, que não sabe nem falar direito, para falar ao teu coração, e você tenha aprendido nem que seja apenas uma palavra, apenas uma coisa, e que isso esteja entesourado no teu coração. Se isso aconteceu, que eu sei que aconteceu, valeu mais do que a pena. Porque o prazer daqueles que amam ao Eterno é assentar-se para falar das maravilhas do Eterno, para mostrar, para ensinar os ensinamentos e regulamentos do Todo-Poderoso, como Moshe. Nós somos um imitador de Moshe, nós somos um imitador de Yeshua, porque ele também se assentava, como eu estou aqui, né, para ensinar o povo a vontade do Eterno, a palavra do Eterno, a sua Torá. Então eu estou muito feliz. E como a gente já fechou o ciclo, eu estou estudando, eu estou vendo o que eu ainda... Esses tempos agora, o meu marido estava em casa, né, trabalhando de casa, então eu não tive muito tempo para me sentar, me concentrar, ouvir, né, ver o que eu vou fazer na próxima temporada. Eu ainda não... Eu tenho umas ideias, mas eu ainda preciso sentar e ver se eu tenho capacidade para fazer isso, tá? Mas se você tiver alguma ideia aí, né, de algo que a gente possa chegar aqui, falar sobre, ensinar e aprender sobre isso, deixa aí nos comentários. Eu vou estudar com o maior carinho e ver a minha capacidade, se eu tenho. que eu não sou Moshe, né? Eu não vou sentar com 1 milhão de coisas sabendo que eu não posso, mas eu vou estudar com todo carinho. E se o Eterno permitir, logo, logo eu vou estar aqui com algo novo, né? Para a gente aprender juntos, para a gente buscar juntos, para a gente se alegrar juntos, né? Então, se você tem alguma ideia, deixa aí no comentário também. Eu vou conversar com Moré Marcos Felipe depois também, para ver se ele tem alguma ideia. E, enfim, eu vou voltar logo que eu tiver algo para passar para vocês. Mas mesmo assim, eu tenho 9 porções que eu ainda não fiz e eu vou voltar com essas porções depois, tá? E a gente vai estar em alguns shabates também passando a porção da semana. A paraxá da semana. Meu muito obrigado. Eu estou muito feliz, né, pelas pessoas que encorajam a gente, para a gente não parar. Isso é muito gratificante, né? E a gente está com todo amor e carinho nos doando aquilo que a gente tem, que é o nosso tempo, que é o nosso carinho, que é o nosso empenho, né? Então,
meu Todá Rabá, e eu digo a vocês que nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Ó, eu vou colocar o nosso querido Yosef Torres com Abrahá, tá bom? Não sai daí, daqui a pouco o professor Marcos Felipe tá chegando aí de novo para nós fechar esse Shabat maravilhindo. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês e que a Shalom do Eterno sempre esteja na sua casa. José Torres, vem aí. Adonai veis miriha Hai Adonai panav eleha vihuneka Sa Adonai panav eleha V'yaseh leha shalom V'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai ve'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha V'yaseh leha shalom V'yaseh leha shalom